varejo brasileiro está colapsando. Tanto é que ele está sendo deixado de lado pelos investidores, lutando para sobreviver em terras brasileiras, literalmente vendendo o almoço para comprar a janta. Os resultados da Magalu e das Casas Bahia são tenebrosos, tá? São terríveis. Magalu quase 700 milhões de reais de prejuízo e as Casas Bahia quase 800 milhões de reais de prejuízo. O problema é que ano passado o varejo brasileiro está colapsando. Tanto é que ele está sendo deixado de lado pelos investidores, lutando para sobreviver em terras brasileiras, literalmente vendendo o almoço para comprar a janta. Logo de cara aqui eu vou mostrar para você os resultados da Magalu e das Casas Bahia. São tenebrosos, tá? São terríveis. Magalu quase 700 milhões de reais de prejuízo e as Casas Bahia quase 800 milhões de reais de prejuízo. O problema é que ano passado também teve prejuízo. Então eles estão engatando um prejuízo atrás da outra. Quase 500 milhões de prejuízo para a Magalu em 2022 e quase 350 milhões para as Casas Bahia. Na época do C19, que todo mundo estava em casa, as ações tanto da Magalu quanto das Casas Bahia, que na época se chamava Via Varejo, estavam assim, ó, no auge. Quem não tivesse essas ações era maluco. Inclusive eu tomei muita porrada nessa época, porque já naquela época eu falava que eu não gostava. Aqui era só maravilha, subindo, 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 só que daí a galera foi acordando para a realidade, vendo que não era bem assim, né? Você pega do auge das cotações da Magalu até o momento que nós estamos conversando, uma queda de mais de 94%. Não vai pensando que a Casas Bahia é um caminho diferente, não. Inclusive, hoje, nessa nossa troca de ideia aqui, as Casas Bahia tá com um problemão para resolver, porque ela propôs o grupamento de 25 para 1. O que significa grupamento de ações? Você vai pegar 25 ações e juntar, e essas 25 vão se tornar uma nova ação. Ué, mas por que a Casas Bahia vai fazer isso? Porque a Bolsa Brasileira, ela tem uma regra que impede uma ação de ser negociada abaixo de R$1 por mais de 30 dias. Qualquer movimentaçãozinha ali nos centavinhos já sobe 7%, depois cai mais 10%, depois sobe 9%. A Bolsa não gosta desse tipo de coisa. Então ela fez essa regra. E quem não cumpre essa regra acaba sendo suspenso do pregão. Tá, Rob, mas as Casas Bahia estão negociando abaixo de R$1? Estão com 48 centavos. É. No auge do otimismo com as Casas Bahia, cada ação custava R$ 21,29. E desde então veio caindo, veio caindo, veio caindo. E agora, como eu falei, 48 centavos. Eu nunca fui fã da Magalu e nem das Casas Bahia. Eu sempre tive outra preferência que se chama Mercado Livre. E não é de agora. Eu participei de um podcast lá em 2021 em que naquela época eu já tinha falado, sou muito otimista com o Mercado Livre e eu prefiro ela do que a Via Varejo, do que a Magalu. No ano seguinte eu participei de outro bate-papo e me perguntaram, né, se eu curtia a Magalu, se eu curtia a Via Varejo. Eu falei, olha, eu não gosto. Muita gente meteu o pau. E desde então, o que aconteceu? Mercado Livre, cada resultado que passa é lucro atrás de lucro, lucro pulando 480% no ano passado. Aí no começo de 2023, aumentou mais 208%, último resultado mais atualizado, salto de 113%, enquanto que, ao contrário, a Magalu e a Via Varejo, como você viu lá atrás, né, é engatando prejuízo atrás de prejuízo. O resultado mais recente da Magalu foi o sexto prejuízo seguido. E a Via Varejo segue o mesmo barco, cara. Inclusive, ela demitiu já 6 mil funcionários, está planejando mais demissões ainda, fechamento de 100 lojas físicas. E a última vez que eu e você trocamos um papo sobre o varejo de modo geral, várias pessoas comentaram a opinião delas sobre as varejistas. Então, por exemplo, o Anderson, ele falou, olha, entrega rápida é o que você gosta? Vai de Mercado Livre. Tá procurando o preço mais baixo de todos? Vai para Shopee. Aí a Regiane, o Mercado Livre cuida da venda, dos pós-venda com excelência, não deixa o consumidor falando sozinho. Aí tivemos o caso do Silvio, só compro na Amazon. A Magalu politizou muito as suas comunicações, acredito que isso fez com que a empresa perdesse clientes. Aliado a isso, o atendimento da Magalu é fraco e o pós-venda é horroroso. Esses são apenas alguns dos comentários, o pessoal trouxe muitos insights valiosos, inclusive eu vou pedir para você também deixar o seu aqui embaixo. Entre todas que a gente tem no Brasilzão, Amazon, AliExpress, Shopee, Shine, Mercado Livre, Magalu, Lojas Americanas, Casas Bahia, qual que é aquela que você mais gosta, que você mais faz compra? Se também quiser comentar aquela que você menos gosta,
resposta, fica à vontade. Já faz algum tempo que eu venho comentando contigo aqui da situação triste que o varejo vai enfrentando no Brasil, e agora você consegue ver isso de forma mais cristalina aos seus olhos quando você passeia no shopping. Temos, por exemplo, a Polishop, a Triton, a Ponto, a Imaginarium, a Tokstok, a ReHap, a Marisa. Todas essas aqui fecharam lojas em shoppings. Só em agosto foram 127 lojas fechadas nos shopping centers brasileiros, só das varejistas. Tem uma aqui que já foi presença muito forte, não apenas nos shoppings, mas também na TV, que foi a Polishop. Só que a Polishop, nesse ano 2023, está enfrentando um verdadeiro colapso das suas operações. Está sofrendo ações de despejo, já fechou mais de metade das suas lojas físicas. E se você tem interesse de saber um pouco mais sobre o caso da Polishop, eu fiz um vídeo, eu vou deixar como sugestão para você aqui em cima, em que eu explico tudinho, quantos processos de despejo ela está sofrendo, qual que é o valor dos aluguéis que estão atrasados. A queda de vendas da Polishop é realmente algo muito preocupante, né? Se for para escolher o ponto mais preocupante das varejistas brasileiras, é o seu endividamento. Elas têm 34 bilhões de dívidas para vencer neste ano que nós estamos, 2023, e também do ano de 2024. E mais 51 bilhões em dívidas a partir de 2025. E você ter dívida quando as taxas de juros estão baixinhas é uma coisa. Você ter dívidas quando as taxas de juros estão assim é outra coisa completamente diferente. Hoje, a Magalu tem 7 bilhões 231 milhões de dívida e as Casas Bahia tem 3 bilhões 662 milhões. Então, o endividamento dessas empresas é desse tamanho. Isso daqui, ó, gera juros. Só que do outro lado a gente tem o caixa. E o caixa faz você ganhar juros. Só que o caixa é desse tamanho, enquanto que a dívida é desse tamanho aqui. Então, o quanto você paga de juros acaba sendo bem maior do quanto que você recebe de juros. E é exatamente isso que você está vendo diante dos seus olhos aqui no caso da Magalu. O que eu deixei destacado em vermelho são as despesas financeiras, ou seja, tudo aquilo que a Magalu paga com juros de empréstimos e de financiamentos. É muita coisa, 1 bilhão 378 milhões de reais só nos 6 primeiros meses deste ano. E aí você compara com quanto que entrou de receita, as receitas dos juros, dos investimentos de renda fixa, é 364 milhões. O resultado líquido disso é um rombo de mais de 1 bilhão de reais. E isso acaba carcomendo o lucro das atividades operacionais da Magalu. O mesmo resultado vale para a Via Varejo. Você veja aqui, na primeira metade de 2023, ela conseguiu só 44 bilhões de reais em receitas financeiras. Agora, as despesas foram de 1 bilhão 740 milhões. Aí não tem jeito, não tem empresa que aguente, né? Vai tomar prejuízo atrás de prejuízo. E somado a isso, a gente tem o quê? O fator concorrência. Shein, Shopee, AliExpress entraram na casa dos brasileiros com produtos com preço muito mais baixo do que praticados pelas empresas brasileiras. E dentro ainda da concorrência, a gente tem a questão da qualidade do serviço. E aí entra na jogada o Mercado Livre. O Mercado Livre, inegavelmente, tem uma questão de logística, de entrega muito mais eficiente, de muito melhor qualidade do que as concorrentes brasileiras. Então, para concluir o nosso bate-papo, eu não vejo soluções no curto e médio prazo para a Magalu e também para a Via Varejo. Elas estão derretendo na Bolsa de Valores e eu não vejo perspectiva de mudança dessa situação. Forte abraço, que a gente vai se ver no nosso próximo.